investimos ali algumas horas meticulosamente no entendimento mais profundo desse texto. Mas deu para entender hoje, para aqueles que não assistiram, assistam os cultos que tiveram hoje de manhã, deu para entender muito claramente que as bem-aventuranças não se trata daquilo que nós temos que fazer ou precisamos fazer, mas se trata daquilo que foi feito. Se trata de uma justiça de Deus que nos alcançou e nos transformou, como a gente acabou de cantar. Essa obra de Deus que nos torna bem-aventurados. Inclusive a palavra bem-aventurado, ela significa, dentre outras coisas, significa abençoado, ou aquele que recebeu uma bênção de valor imensurável. Ou seja, pessoas que receberam a bênção da salvação, por causa dessa bênção, foram transformadas. Elas agora são felizes, completas, satisfeitas, no sentido da palavra bem-aventurado. E então ele começa a descrever como esse novo ser criado a partir da salvação, esse novo homem interior criado a partir da obra do Espírito, da obra de Cristo, como é que ele é, como é que ele age, qual é a sua maneira de entender a vida. Para a gente ler os versículos que a gente vai ler, fica muito difícil compreender com clareza o que a gente tem para ler agora, se não estiver claro para nós o significado das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são precisamente a maneira de lidar com a vida. A partir do caráter de Deus que foi colocado em nós, nós aprendemos como lidar com as circunstâncias da vida. Não é a partir do nosso temperamento e não é a partir da nossa capacidade, mas é a partir da capacidade do homem interior, esse novo homem criado por Cristo Jesus em Deus, criado em nós. Essa nova vida, ela tem um caráter e tem características. Bom, se a pessoa entende isso, esse viver que vive não é, mais uma vez, uma conquista. Eu tenho que me esforçar muito para ser pacificador, eu tenho que me esforçar muito para ser manso, eu tenho que me esforçar muito para ser humilde. Não se trata de esforço, porque se for esforço tem mérito, e se tem mérito já não é mais graça, é você que conquistou, então de alguma maneira Deus fica lhe devendo. Mas se é graça e a obra do Espírito, esse viver que agora você vive pela fé. Preste bem atenção, é a fé o dispositivo que Deus nos deu para o Espírito agir por nosso intermédio. É pela fé. E a fé não é uma especulação vazia, nem é muito menos pensamento positivo do tipo, eu quero, eu vou conseguir. Não, isso também é totalmente inútil. A fé é uma convicção cada vez maior, mais profunda, daquilo que a Bíblia diz a nosso respeito e a respeito da realidade que nos cerca. Então, se a Bíblia diz alguma coisa a respeito de você, por exemplo, a Bíblia diz que Cristo, quando salvou você, Ele justificou você. O que significa a justificação, senão que Ele pegou o que tinha de podre em você por causa do pecado, essa coisa podre, Ele arrancou, limpou e tornou pura, tornou justa. A justificação é uma obra. Essa obra de Deus que foi feita em você só é recebida e percebida pela fé, porque se a gente olha para a gente mesmo e fala assim, mas eu peco, eu não quero pecar, mas eu peco, então eu estou vendo sujeira, mas a Bíblia está dizendo para mim que Cristo me purificou de toda iniquidade, não apenas de algumas, não apenas das que eu consigo me livrar, mas de toda iniquidade. Então eu preciso de fé para acreditar no que a Bíblia diz a meu respeito, preciso de fé para acreditar no que a Bíblia diz acerca do meu ao redor, das coisas que estão ao redor de mim, essas circunstâncias todas. Por exemplo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu preciso entender isso.
Não há uma redenção proposta para eu fazer para o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, portanto ele está debaixo dos auspícios, do cuidado, da gerência do diabo. E eu preciso entender isso. Esse sistema maligno, corrupto, é um sistema diabólico. E tudo bem, eu estou aqui, mas se eu estou aqui, no mundo caído, no mundo diabólico, como é que eu consigo viver? Jesus explicou isso, mais uma vez a Bíblia. Ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Ou seja, o cenário é um cenário de destruição, é um cenário de violência, é um cenário de coisas tentando lhe tragar, tentando lhe destruir. Mas quem está lhe enviando é o Supremo Pastor, é o leão da tribo de Judá. E eis que eu estou convosco todos os dias. Ou seja, eu sei que o meu cenário, as coisas que estão ao meu redor, elas não são boas. Mas eu também sei que aquele que está comigo é mais forte do que o mundo todo. E ele pode todas as coisas. Portanto, eu posso ficar tranquilo vivendo no mundo, apesar do mundo ser um ambiente inóspito para mim. Essa concatenação de ideias não é simplesmente uma ideologia, o nome disso é fé, e fé é para ser a maneira como a gente administra a vida, a percepção da vida. Eu não tenho que tentar fazer o mundo dar certo, porque ele vai de mal a pior, a Bíblia diz isso, então eu posso crer nisso, mas eu posso sim trazer a redenção de Cristo para o mundo. Veja, não é tentar reparar as coisas do mundo, mas a Bíblia diz para nós que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo todo. Ou seja, a obra de Cristo é uma obra de reconciliação, de reintegração, de restauração, e eu posso crer nisso, e portanto eu posso viver de tal maneira que essa verdade, entre aspas, invisível, ela pode ser para mim a verdade mais visível, mais palpável. Eu posso ter uma esperança que vai além das circunstâncias, porque Cristo resolveu. Se ainda o mundo não se curvou diante dele, ele se curvará. Veja que o que a gente está falando, irmãos, são de realidades que já foram feitas, mas que a gente ainda não está conseguindo ver totalmente, cabalmente. Fé é justamente essa percepção. Os olhos da fé me faz enxergar aquilo que o mundo ainda não está conseguindo me mostrar, mas o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, então eu creio. Veja como é que a coisa acontece. A realidade do crente, ela não é uma realidade essencialmente material, ela é uma realidade espiritual. A Bíblia diz para nós que nós já estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, ou seja, existe uma nova maneira de viver. Eu não estou falando de ética, eu não estou falando de comportamento, eu não estou falando de moralidade, não é esse o assunto, a gente está falando de identidade. Quem você é? Identidade é a sua realidade interior. É aquilo que de fato você é. Por exemplo, o homem sem Deus, o homem que ainda não foi salvo, essa pessoa, ela está sem espírito, o espírito nela está morto. A Bíblia diz com todas as letras em Efésios capítulo 2 que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Ora, o que é que está morto? Se a sua carne está viva, o seu espírito está morto, está debaixo de uma condenação eterna. Mas o que é que acontece com o crente? Ele foi ressuscitado espiritualmente. Mas o que foi ressuscitado em nós? A nossa carne? Não, óbvio que não. O que foi ressuscitado em nós foi o nosso espírito. Nós fomos transformados. Aquilo que não existia, aquela capacidade de você se relacionar com Deus, ou seja, o seu espírito, que é o que se relaciona com Deus, você tinha ele morto. Você não tinha ele como sendo possível de usar ou de viver. Mas quando Cristo veio e transformou você, você nasceu do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito, então você é uma nova realidade. Essa realidade é espiritual. Eu não estou falando de anjos e demônios, eu não estou falando de você estar olhando para as coisas e tem tudo vendo demônio e anjo, não é isso. A realidade espiritual é a realidade da palavra. É o que a palavra diz, você se a senhora dela, você crê nela, você confia nela e vive a partir dela, e não a partir da sua própria lucubração ou dos seus sentidos. Todos os nossos sentidos foram maculados pelo pecado, então nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato,
tudo em nós foi de alguma maneira maculado pelo pecado. Entretanto, a realidade espiritual e a fé redomesticam ou recriam a nossa maneira de conceber a vida, ou seja, os nossos sentidos são transformados a partir da realidade espiritual. Eles são adestrados ou capacitados a tocar, a ver, a sentir, a perceber aquilo que a Bíblia diz. Portanto, eu não estou falando de você ser uma pessoa esotérica, uma pessoa mística, que fica vendo anjo e demônio, e que fica cheia de coisas que não tem nem realidade espiritual, nem realidade real, porque elas simplesmente são coisas da cabeça, fantasias. Eu estou falando de uma realidade espiritual. Essa realidade espiritual só é para nós percebida, entendida, de alguma maneira, pela palavra. E a palavra de Deus, conquanto ela seja uma realidade aqui na terra, escrita, está lá na Bíblia e a gente pode ler, ela se revela a nós. Nós não a entendemos simplesmente como consciência, ou como mente, ou como uma maneira natural de ver. Ela é espiritual. Portanto, o homem natural, quando lê a Bíblia, não entende. Por mais que ele entenda as histórias, porque qualquer uma pessoa que tem raciocínio entende a história, mas não entende a mensagem da história, não entende o sentido da história, porque esse sentido, essa coisa que foi inspirada pelo Espírito Santo, ela só pode ser entendida por você a partir de uma revelação espiritual. Quando ela abre o seu entendimento, os seus sentidos espirituais agora começam a perceber essa nova realidade. Veja então, quando Jesus está pregando o sermão da montanha, ele está dirigindo o seu sermão, ele tem um foco, ele tem um público, os discípulos. O sermão da montanha não é para o mundo, o sermão da montanha é para a igreja, é para pessoas que tiveram um novo nascimento, pessoas que foram transformadas espiritualmente, pessoas que estão aprendendo a viver pela fé, pessoas que têm agora um amor, um apego a Jesus, pessoas que querem viver para Deus, não querem porque têm obrigação, ou porque elas querem de alguma maneira ter um novo testemunho, não, é porque a realidade delas mudou, os interesses internos mudaram. Ela agora quer Deus, e a realidade de Deus para ela é maior do que o mundo todo. E essa nova dinâmica de vida precisa ser aprendida. Afinal de contas, você nasceu de novo. Esse aprendizado vai se dando à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente. Como a gente amadurece? Leitura da palavra, entendimento revelacional. À medida que a Bíblia vai se revelando a você, nesse entendimento você vai aprofundando raízes. A sua fé é aquilo que habilita você a apanhar, segurar o que está sendo dito pela palavra. Isso faz você começar a crescer espiritualmente. Muitos crentes, eles param de crescer, porque eles continuam lendo a Bíblia, mas eles não leem a Bíblia pelo Espírito, eles leem como o velho homem lia, simplesmente racionalmente, eles não tiram, não deglutem, não aprendem aquilo que a Bíblia está falando para eles. Não é só uma mensagem para o mundo inteiro, é também uma mensagem pessoal, que tem lá no íntimo da mensagem alguma coisa para mexer com você, para trocar dispositivos em você, para fazer uma reação acontecer dentro de você. E pessoas que crescem espiritualmente são essas, que entendem a palavra de forma consciente, racional, mas eles têm uma revelação de Deus, porque no seu interior fluem rios de água viva. Dito isso, e sabendo que então é para esse grupo de pessoas que tem uma nova realidade, uma nova dimensão de vida, a gente vai entender o que é que Jesus está falando aqui, porque, presta atenção, isso aqui é essencial. Mais uma vez, ele não está falando de comportamento. Infelizmente, as igrejas, de um modo geral, inclusive a presbiteriana, tem transformado o evangelho em um modo de comportamento, quando é uma realidade muito mais profunda e muito mais poderosa do que mero behaviorismo, mero comportamentalismo. Essa nova maneira de entender a Bíblia
ou de conhecer a sua história, veja, Deus não está falando sobre o que você tem que fazer, não é comportamental, é identitário, é quem você é. Se você é salvo, é quem você é. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Veja o verbo ser. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão, ainda tem uma serventia, senão para, lançado fora, ele ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois, de novo o verbo ser, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, uma lamparina, para colocá-la debaixo de um alqueire, um cesto de pão. Mas, quando se acende uma candeia, se coloca ela no velador, e assim ela alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Já que vocês são, é assim que a luz brilha. Então ele está ensinando o modo. O modo, não é comportamento, é o modo como as coisas acontecem. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda a entender de maneira revelada a Tua palavra. Então, Senhor, naquilo que a gente está de alguma maneira ainda sem uma percepção, sem um entendimento, eu venho te pedir, se for da Tua vontade, que agora o Senhor aguce esse potencial, esse entendimento espiritual no nosso coração, de maneira que sejamos iluminados, Senhor, de maneira que o nosso coração também seja aquecido espiritualmente. Te peço isso no nome de Jesus, amém, amém. Bom, quero começar citando Ronaldo Lidório. Certamente quem conhece Ronaldo sabe, Ronaldo é uma das pessoas que mais se importa com missões, pelo menos das que eu conheço, certamente ele é. Mas veja o que ele fala a respeito desse texto. Ele falou isso numa palestra sobre missões e evangelização. Ser sal da terra e luz do mundo não é uma opção para o cristão, é uma consequência da sua identidade em Cristo. A luz se esconde e a luz não se esconde e o sal não fica sem efeito. Assim como o sal penetra para preservar e curar, nós somos chamados a trazer a mensagem de Jesus a todas as culturas e lugares. A missão de Deus é que sejamos agentes de transformação, trazendo o reino de Deus a cada esquina. Veja qual é a ideia. Essa é a ideia do texto. Quem você é, por causa do que Cristo fez, provoca efeitos. Essa é a ideia do texto. A ideia do texto não é você tem que, mas é você sendo quem é, porque Cristo fez em você, isso provoca efeitos. Não tem jeito de você estar no mundo sendo verdadeiramente cristão, salvo, sem provocar efeitos. E esses efeitos, naturalmente, são a missão. Agora, eu quero de antemão já começar dizendo, não podemos inverter as bolas aqui. Nós não podemos tentar entender quem somos a partir dos efeitos. Em outras palavras, não é a missão quem diz que você é. É bem possível que alguém, sem Deus, consiga produzir muitos efeitos, não necessariamente espirituais. Mas veja, uma mula foi usada por Deus para falar com um profeta, com um sacerdote. Veja que Deus pode usar qualquer coisa. Deus falou diretamente para Nabucodonosor. Veja, Deus pode usar o que Ele quer.
E a Bíblia diz, advertindo a gente, que o próprio diabo é capaz de transformar os seus mensageiros em anjos de luz, entre aspas, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então veja, irmãos, para a gente não confundir, não são os efeitos que dizem quem nós somos, mas o que somos causa efeitos. Então, a missão, ela é consequência da sua identidade. A missão não é a maneira de você saber quem você é. Não é o que você faz que produz quem você é, mas é quem você é que produz o que você faz. De maneira tal que se eu e você somos uma fonte azeda, ácida, podre, o que sai de nós é azedo, ácido e podre. Mas se nós somos uma boa fonte, nós jorramos o que é bom. Essa fonte é a essência, é a identidade, é quem você é. Que fique claro isso, não são os efeitos que trazem a revelação de quem somos, mas é quem somos que causa naturalmente, mesmo que você não queira, que produz os efeitos. Aqui são usadas duas metáforas, ele usa o sal e ele usa a luz, trazendo uma ideia sobre a nossa identidade. Ele faz questão de dizer, vós sois. Ora, Tim Keller fez uma palestra muito elucidativa a respeito desse texto, e ele falou assim, olha, a função do sal são duas principais. A primeira, a preservação. Antes que houvesse refrigeração, o sal era usado justamente para preservar coisas que se deterioram, apodrecem, como por exemplo carne, peixe, camarão e etc. Então, o sal tem uma função preservadora. Mas o sal também tem a função de acentuar o sabor. O sal, quando é colocado numa comida para temperar a comida, ele ressalta os sabores que estão lá. Ele pode até estragar a comida se ele é colocado de forma desrespeitosa com os sabores que estão lá. Mas se você quiser preservar uma comida, então o sal tem que sobejar. Ele tem que ser muito mais do que a porção natural. O texto está dizendo para nós isso. Quando Deus salvou você, Ele colocou duas propriedades para você viver nesse mundo. Veja, são propriedades de Deus, faz parte de Deus. Deus então envia seu povo, colocando você em vários cenários, coloca você para trabalhar em vários lugares, coloca o povo de Deus espalhado pela terra e também congregando dentro da igreja de uma maneira tal que as propriedades intrínsecas dessa nova criação é você preservar, não deixar apodrecer e você trazer o sabor, o verdadeiro sabor das coisas. Veja, vamos de novo para o que a Bíblia diz a respeito do mundo. Se o mundo vai de mal a pior e o mundo jaz no maligno, então qual é a única maneira desse mundo não já ter sido totalmente destruído? Seja destruído por um decreto de Deus, ou seja destruído por nós mesmos, seres humanos que estamos tão podres que só fazemos apodrecer o mundo. Bom, está aqui a resposta. Deus usa a sua igreja para preservar a sociedade. E que maneira é essa de preservação? É através do Evangelho. Veja, não é através de ONGs, não é através de ações sociais, não é através de coisas que fazemos. Mais uma vez eu quero deixar claro isso. Não é o que fazemos, é quem somos. Quando você está lá numa repartição pública, é funcionário lá, e você pelo poder do Evangelho vive como crente, você abençoa de maneira invisível, mas você abençoa preservando a sociedade. Você como médico, lá no local onde você está, simplesmente porque você é crente, e vive como crente, não é só sua ética, não é só sua moral, mas é o fato de você ser espiritualmente vivo. Você está temperando, está preservando o local onde você está. Você professor, não é só o conteúdo que você ensina, não é a maneira como você ensina, é a sua presença. Veja a diferença, irmãos, que isso faz. Não se trata do fato de, eu sou muito competente, por isso é que o Evangelho ou Deus me usa. Não, é por causa da obra que o Filho fez em você.
Ele transformou você essencialmente. E o fato de Deus colocar você em algum lugar, você que viaja muito, você está no avião, é a sua presença como sendo sal, que preserva, que abençoa, que restaura, que não deixa a coisa degringolar de vez, e não deixa a coisa se destruir de vez. Agora, se eu e você entendêssemos isso, nós saberíamos o poder que existe dentro da igreja do Senhor. Não estou falando de instituição, eu não estou falando de prédio, eu não estou falando de igreja das graças, igreja não sei das quantas, eu estou falando a igreja do Senhor. Veja o poder, irmão, porque eu e você chegamos na época da eleição, graças a Deus aqui em Recife já se resolveu, mas chegamos na época da eleição, então a gente fica achando que tem alguém que vai conseguir remodelar o Brasil, vai remodelar Recife, vai remodelar não sei o que lá. Irmãos, nossa fé não permite a gente ter esse tipo de credulidade, porque são meninos na fé os que assim creem, e ficam perdendo tempo acreditando que algum político vai estar no lugar do Espírito Santo. O que preserva a sociedade não é o que eu e você fazemos, não é o que o político faz, é o fato de Deus ter salvo você, transformado você e colocado você no mundo. É isso que preserva. Você entendeu, irmão? Alô? É por isso que ele espalha o povo dele. Segunda-feira, esse auditório aqui, 500 pessoas, sei lá quantas, estarão espalhadas aí pela sociedade. Deus espalhando o sal dele para preservar esse mundo, senão o mundo se destrói. Vai de mal a pior. E nisso nós não precisamos de programas. Nós não precisamos de coisas que a gente faz para o mundo ficar melhor. Não precisa. Veja que é Deus quem envia. É Deus quem manda, é Deus quem coloca o sal onde Ele quer, Ele espalha esse sal pela terra, preservando a terra, preservando o mundo, para que ele não apodreça de vez. Mas, o segundo é dar o sabor, e nisso Tim Keller traz uma ideia. Ele traz a ideia de que aquilo que na graça comum, Deus ainda dá os seus sinais de presença na sociedade, seja na arte, seja na cultura, ou seja no ser humano mesmo caído, mas naquilo que Deus ainda dá sinais da sua graça. Preste muita atenção, irmão, não é a beleza, não é a coisa que você gosta, é aquilo que revela a graça de Deus. Portanto, Deus é que é reconhecido e não a beleza da coisa em si. Naquilo em que Deus ainda preserva a sua graça no meio da sociedade corrompida. Quando você, como crente, está junto dessas pessoas, você está lá para dar sabor, para fazer essa pessoa ou essas capacitações humanas, elas serem conduzidas para a glória de Deus. Você está me ouvindo, irmão? Então não é tipo assim, rapaz, que música linda, só pode ser graça comum. Talvez seja. Mas se essa música, ela continuar no ponto em que ela está, ela não traz glória a Deus, porque não é a beleza que traz glória a Deus, é o uso de Deus. Quando Deus usa, traz glória para o nome dele. Tanto é assim, que no final desse texto ele diz, as boas obras, para que elas glorifiquem a Deus. Agora veja, Efésios capítulo 2 diz para nós que as boas obras Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Não é para nós fazermos elas, mas para nós convivermos com elas, andarmos por elas. Essas boas obras que Deus é quem faz. Portanto, tudo que na graça comum, Deus de alguma maneira ainda está pincelando na sociedade, alguma coisa bonita, alguma coisa de sabor, alguma coisa que remete a Deus, alguma coisa que traz você para Deus. Essas coisas, quando usadas por Deus, de volta para Deus, trazendo glória a Deus, elas então estão temperadas. Elas trazem o tempero do céu, elas trazem a luz de Deus. Mas quando elas ficam simplesmente no ponto onde elas estão, põe a sua barba de molho, irmão. Eu estou falando aqui como pastor, com todo cuidado, para você entender isso. Ponha a sua barba de molho, porque esse não é um assunto fácil. Ora, se Deus usa, inclusive, demônios disfarçados de anjos de luz, para enganar os eleitos, que dirá dessas coisas todas que estão na sociedade?
Portanto, você, como uma pedra de sal, ou como uma porção de sal que Deus espalha pela sociedade, quando você encontra porções da graça de Deus que estão por lá, e Deus usa você de maneira que, na medida que Ele usa você, isso é revertido para a glória de Deus, então isso dá sabor à vida, isso traz sabor à vida, traz a beleza de Deus, porque a salvação é que traz o sabor à vida e traz a beleza de Deus. Portanto, o sal é usado por Deus, que espalha do jeito que Ele quer, e quando Ele espalha de uma maneira que é muito forte, Ele está querendo preservar essa ação de contundência. Por outro lado, quando Ele quer simplesmente ressaltar um sabor, Ele pega aquilo que está perdido e Ele traz o sabor gostoso de Deus, o sabor do céu, o sabor da glória de Deus. O que é que tem sabor no mundo? As artes, a cultura, o que eu gosto. Bom, todas essas coisas estão debaixo da mesma queda, da mesma sentença. O mundo jaz no maligno. Todas elas estão debaixo da mesma sentença. Então, o que é que dá sabor? A glória de Deus. A glória de Deus dá sabor a todas as coisas. É impossível dar glória a Deus quando Deus não usa alguém ou alguma coisa para a sua glória. Então você pode perguntar, mas e se uma pessoa sem Deus fizer alguma coisa que fizer para a glória de Deus, será que aí Deus então será glorificado? E a minha resposta para você é, foi Deus quem usou ela ou foi ela que resolveu fazer? Porque se foi Deus quem usou ela, mesmo sendo ímpio, quando Deus a usa para trazer glória para Ele, Ele é glorificado e portanto isso tem sabor de céu. Mas quando é o ser humano caído, tentando fazer alguma coisa para a glória de Deus, Deus rejeita, porque as nossas melhores obras não passam de trapo de imundícia. Deus não está interessado nas nossas melhores obras, Ele está interessado na ação do Espírito em nós e através de nós. Que fique claro então, a perspectiva missional que tem nesse texto é uma ação do Espírito dentro de nós, nos usando na sociedade, nos usando no mundo, da maneira intensa, ou às vezes não tão intensa como Ele quer, de maneira que Ele traz, nós seremos usados por Deus, trazendo de volta o mundo para Deus, pessoas para Deus. Então, isso é muito interessante, porque a gente acha que se a gente ajeitar alguma coisa, se a gente conseguir aperfeiçoar alguma coisa, a coisa ficando minimamente boa, então isso aí trouxe glória a Deus. Mas veja, Israel, Velho Testamento, o tempo todo, por exemplo, o profeta Amós está lá alertando a gente, o profeta Isaías está lá alertando a gente, dizendo, olha, não são as coisas que vocês fazem, por melhor intenção que você tenha, não são as coisas que vocês, seres humanos, fazem, mas quando crentes, pessoas que foram salvas, são usadas por Deus, Deus fazendo através delas, então Deus é glorificado. Portanto, você quer de alguma maneira ser usado por Deus para abençoar, por exemplo, você vê alguma situação que você diz, meu Deus, isso aqui precisa ser ajeitado, uma pessoa com a casa caindo, ou uma pessoa que está numa situação totalmente perdida, e você diz, meu Deus, eu preciso ajudar isso aqui, eu e você precisamos entender, que a maneira de ajudar realmente é se colocando nas mãos de Deus, dizendo, Deus me usa. Essa é a maneira. Nós temos aqui uma missionária da Igreja Presbiteriana das Graças, que ela trabalha lá em São Paulo, justamente naquela região da Cracolândia. Ela trabalha com aquele público, junto com alguns outros públicos que são justamente aqueles que normalmente dizem que os crentes não querem nem saber. Pois bem, a nossa missionária trabalha exatamente com esse pessoal, e quase todo final de ano ela volta para cá, para Recife, tem um tempo ali de férias, de descanso, e ela quase sempre, ela é muito amiga da minha esposa, quase sempre ela vai lá para casa e vai compartilhar as coisas. Ela tem dito, ano após ano, não é a programação, não é as coisas que se planeja, é a ação do Espírito. É como Deus age. Deus de repente pega uma pessoa e traz ela,
e vai salvando, vai arrancando o lamaçal do pecado, da destruição que está lá. E quando você é usado naquilo que Deus está fazendo, as boas obras que Ele preparou de antemão para que você ande por elas, quando você é usado, há uma eficácia nisso, porque é Deus que está fazendo e você está participando pela fé da ação de Deus. Portanto, irmãos, não é com os nossos olhos, com os nossos sentidos, a nossa percepção da realidade, falando, meu Deus, isso aqui está muito ruim, eu tenho que melhorar, que vai melhorar. Talvez a gente consiga trazer algum conforto, talvez a gente consiga trazer algum bem-estar, mas preste atenção, porque isso não é duradouro, porque a realidade interior do homem é que ele jaz no maligno, é a realidade circunstancial da humanidade, é que o mundo todo jaz no maligno. Sal preserva, o sal dá sabor. Quem é que sabe colocar a quantidade de sal certa? Deus. Uma hora você está num local e Ele bota você de forma intensa, você está preservando, e às vezes você é usado por Deus para trazer aquilo para a glória de Deus. Ele está usando você como um tempero, como alguém que dá sabor do céu para a terra. Mas o segundo elemento que ele diz aqui a respeito do sal é que é possível o sal perder o sabor. Na verdade, essa aqui é uma citação de uma coisa que acontecia. O sal que Israel produzia vinha do Mar Morto. Agora, a região do Mar Morto, ela é cheia de minerais, cheia de uma série de elementos químicos. Não é um sal simplesmente puro. Então eles depuravam o sal. E o que saía, o que restava dessa depuração do sal, era justamente esse tipo de sal que é chamado insípido, ou seja, é o sal que ele não salga, ele tem outros tipos de sabores, um gosto de enxofre, um cheiro de enxofre, é um cheiro e um sabor que não é próprio do sal, que altera, que destrói, que não abençoa, mas ele ainda tem as propriedades do sal, no sentido de preservar, no sentido de dar sabor, só que o sabor adulterado. Veja, ainda tem sal, mas não é um sal com a propriedade íntegra dele. Se o sal perde essa propriedade íntegra, ele para nada mais presta senão. Então Jesus está encontrando uma utilidade até para o sal sem sabor. Ele está dizendo, para nada mais presta senão para ser lançado no chão e ser pisado pelos homens. Como é que isso acontecia? Pois bem, especialmente os fariseus, os sacerdotes, eles compravam esse sal que não prestava. Para quê? Para guardar num armazém dentro do templo, porque quando chegava a época do inverno, que as temperaturas abaixavam de zero, que ficava aquela película de gelo ali no pátio externo, então eles lançavam sal, porque o sal dissolve o gelo. Eles lançavam sal, e esse sal dissolvendo o gelo fazia com que as pessoas não caíssem, porque elas ficavam caindo por causa daquela película de gelo que ali se instalava. Então eles tinham sal insípido, que ainda tinha uso, só que o uso era ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo que a obra que ele faz no ser humano é tão poderosa, que mesmo quando ele não está vivendo a plenitude do que Deus deu para ele, esse poder do Espírito, ainda assim, ele tem as propriedades inerentes. Mas ele coloca, para que a gente entenda, ele coloca num uso que não é o uso que normalmente o sal teria, ou não é o uso mais nobre que o sal teria, é o uso de ser pisado. Em outras palavras, é uma posição de humilhação, é uma posição de ser humilhado mesmo. E acontece isso muito, e às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, porque certas pessoas que não crescem espiritualmente, pelo contrário, elas continuam nenéns na fé. Veja, o Timothy Keller, ele diz o seguinte a respeito dessa perda de sabor, ele diz, é uma metáfora para a perda da eficácia espiritual, para a perda do testemunho, e continua, perde sua singularidade, conformando-se aos padrões do mundo, então se torna irrelevante. Essa é a ideia da perda de sabor, é quando a pessoa, em vez de estar debaixo do poder do Espírito para ser usada, ela começa a estar de alguma maneira se tornando mundana,
Ou seja, a influência do mundo é quem está tomando o seu coração. Isso tem muito a ver com a ideia também de Efésios, quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, há dois tipos de enchimento. Um enchimento tem a ver com os valores da sociedade. A festa que era feita ao deus Baco, onde o deus Baco era o deus do vinho, o Dionísio. Esse deus que você bebia e você ficava alto sob o efeito do álcool, ele tinha um poder sobre você. Mas há um outro tipo de enchimento, um enchimento que é do Espírito Santo, para que Deus use você. O que está sendo dito por Jesus aqui é justamente quando eu e você, em vez de estarmos sendo cheios do Espírito, nós estamos nos mundanizando. Cada vez mais a influência do mundo está afetando a nossa percepção da realidade. Cada vez mais o mundo está tirando de nós a nossa fé, a nossa capacidade de ter esperança, de ter perseverança, de ter resiliência. Quando nós vamos perdendo a fé, nós vamos ficando igual ao mundo. Esse tipo de sal, ele não é usado por Deus para aquilo que seria as coisas naturais do sal, que é ser usado então para preservar e dar sabor. Não, esse sal adulterado, esse sal que não tem o sabor do sal, esse sal só presta para ser pisado pelos homens. É por isso que muitas vezes, seja na igreja ou seja onde for, Deus prefere usar essas pessoas de outra maneira, não daquela maneira mais nítida, mas de uma maneira normalmente assim, como se fosse debaixo da sola dos pés dos outros. Entendemos isso, irmãos? Veja que a propriedade do Espírito, de ter nascido de novo, ela é inerente a você, não depende de você. Mas veja que o uso disso pelo Espírito tem a ver com você, tem a ver com o enchimento do Espírito, tem a ver o quanto você valoriza Ele, e o quanto você se entrega a Ele. Você quer abençoar alguém, você quer ser bênção em algum lugar, tem alguma situação que lhe incomoda, uma situação familiar, uma situação de pobreza, uma situação de doença, e você quer ser usado por Deus. Veja, a primeira maneira de Deus usar você não é através do seu dinheiro, não é através da sua inteligência, não é através dos recursos que você consegue administrar e mobilizar em direção àquilo lá. A primeira maneira de Deus usar você é de joelho, é você se curvando e falando: Deus, eu vi aquilo, eu estou sentindo isso, eu quero saber do Senhor como eu posso ser usado por Ti para isso, como o Senhor quer me usar. Algum tempo atrás a Igreja das Graças tinha um jargão que era dito assim: você pode fazer missões de 3 maneiras, ou você vai, ou você ajuda financeiramente, ou você ora. Então a gente começou a dizer e voltar a dizer definitivamente: nunca será uma das 3, mas sempre será as 3. Deus quer usar você, mas a maneira de Deus usar você é você de joelhos, e a maneira de Deus usar você é você preenchido pelo Espírito. Portanto, irmãos, vai ser os recursos que Deus lhe dá, Deus lhe dá. Então, uma realidade que está de alguma maneira ofendendo você, ou está mexendo com o seu coração, você está sentindo uma compulsão para ajudar aquilo, pode ser o Espírito, mas também pode não ser. Como é que eu vou saber se é o Espírito ou se é só coisa do meu coração? Joelho em terra. Senhor Deus, eu quero saber o que é que o Senhor tem com aquilo ali, como é que eu devo me envolver com isso? Vou dar um exemplo, irmão. A gente, como conselho aqui, está orando por 2 cidades lá no interior, no sertão. A gente quer plantar a igreja lá, mas a gente quer saber: Deus, o Senhor quer usar a gente ou o Senhor quer usar outros? Como é que o Senhor quer fazer? Mostra para a gente qual é a maneira do Senhor fazer. Estamos de joelhos, estamos orando. Se as pessoas não aprendem a estar de joelhos e orando a respeito do que Deus quer fazer, elas atropelam o agir de Deus. Elas vão e fazem o que Deus não quer fazer e não tem interesse nenhum em fazer. Bom, se você entendeu a respeito do sal, então você entendeu a respeito da luz, porque tudo o que diz a respeito do sal também vale para a luz.
Só que tem uma aplicação que Jesus coloca a respeito da luz, que é muito preciosa. Ele diz que a luz, ela é colocada estrategicamente de uma maneira que se torne vista. Agora, deixa eu perguntar para você, quantos, quando entraram nesse templo, olharam para a luz? Quantos? Olharam para o teto, para a luz, quantos? Quantas pessoas? 3, 4, 5, 6 pessoas. Os demais, nenhum de nós olhou para a luz, olhou para o teto. A gente sentiu e percebeu a luz. Ela simplesmente estava aqui. Se a gente entrasse, tivesse escuro, a gente também perceberia rápido. E aí a gente ia procurar as lâmpadas, onde a luz sai. O fato é que a luz, ela está lá causando um efeito. E esse efeito é satisfatório. Jesus está dizendo o seguinte, que quando Ele pega você, olha só, irmão, estou juntando as peças todas aqui do sermão. Quando Ele pega você, uma ovelha que vai colocar no meio dos lobos, uma sociedade corrompida, perdida, totalmente destruída, Ele pega você e coloca você lá, e você sofre. Está me ouvindo, irmão? Alô? Por quê? Porque o mundo é hostil. Esse sofrimento pelo qual você passa vai evidenciar através das suas reações, através da sua maneira de entender o sofrimento e entender a vida, vai começar a ser evidenciada na vida dos outros. E as pessoas começam a perceber em você uma diferença delas mesmas. Essa diferença é percebida por como a gente percebe a luz. Não é olhando para o fator que está trazendo a luz, mas no ambiente a gente percebe a luz. Pois Deus usa você nas circunstâncias difíceis do mundo, para Ele se revelar ao mundo. Não é para as pessoas admirarem você, mas rapaz, você realmente é muito especial, porque você sofre, mas você tem esperança. Como é que faz isso? A pessoa vai dizer isso para você, mas você que é crente sabe, rapaz, se dependesse de mim, eu não tinha esperança nenhuma. Se você está vendo esperança em mim, é porque Cristo vive em mim, e Ele quer viver em você também. Veja, essa maneira de viver, onde a esperança, o amor e a fé começam a transparecer, elas começam a promover na sociedade uma inquietação natural. Afinal de contas, o que é que está acontecendo? Eu estava nas trevas e agora eu estou vendo luz. A lâmpada não é importante, a luz é importante, e ela causa um efeito natural. Outro efeito que a luz causa natural, por isso ela é colocada em cima. Ela começa a revelar o que está errado e fora do lugar. É natural que isso aconteça, afinal de contas, se aqui tivesse tudo escuro e de repente aparecesse a luz e você visse os bancos todos virados, então você naturalmente perceberia que estava um caos. Quando a luz é usada por Deus, eu e você como luz, então fica evidente que o mundo amou mais as trevas do que a luz, como está escrito no Evangelho de João. A luz, portanto, traz esse duplo efeito, um constrangimento pelo que tem de errado, e um outro constrangimento pela disposição diferenciada que o crente tem de passar pelo sofrimento. Agora, irmãos, qual é a nossa disposição hoje de passar pelo sofrimento? Quanto nós estamos realmente entregues a Deus, do tipo assim, Senhor Deus, eu quero te servir, seja como for, seja onde for, porque é justamente essa disposição que faz a luz brilhar de uma forma inerente a ela. A disposição de, estando no mundo, viver para Deus, em vez de viver para o conforto ou viver para si mesmo. Os crentes do primeiro século, eles tinham essa grande virtude. Eles faziam questão de viver para Deus. E eles entendiam que o sofrimento que eles passavam trazia glória para Deus. Então eles se sentiam, de uma maneira muito especial, eles se sentiam importantes quando Deus permitia que eles passassem sofrimento. Porque à medida que eles passavam por sofrimento, eles diziam, Deus está considerando trazer glória ao nome dEle através da minha vida. É por isso que você vai encontrar Paulo e Silas presos numa masmorra,
e com mãos algemadas, pés algemados, meia-noite, um frio de lascar, e eles estão adorando a Deus depois de serem açoitados. Porque existe uma maneira diferente de ver o mundo, uma maneira de ter esperança diferente, uma maneira de ter vitalidade, de ter alegria, de ter poder diferente para o crente. Veja, se o sal, ele pode ficar sem sabor, mas ele continua com propriedades inerentes ao sal. A luz, ela não tem como se apagar, mas ela não vai ser posta debaixo de um alqueire ou debaixo de uma cama, para ficar escondida. Deus vai fazer questão de colocar você, não estou falando nos postos de evidência, nas posições altas da sociedade, não é essa a aplicação do texto, mas Ele vai colocar você em evidência no meio do sofrimento, no meio da crise. Está todo mundo perturbado e você está em paz. Está todo mundo sem esperança, mas você continua firme. Está todo mundo sem solução, mas você diz: eu tenho Cristo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, enquanto o mundo está se abalando, você continua incólume, você continua firme, porque você tem um Salvador. Essa é a grande diferença. Keller fala o seguinte: a vida cristã, a vida com Deus, ela é pública e é comunitária. E a igreja é formada por pessoas onde a graça, a justiça e o amor de Deus estão presentes em sua fé para que o mundo veja. Ou seja, é esse poder do Espírito dentro de você para encarar a vida como ela é, sem artificialidade, na luta, na dificuldade de ovelhas que estão andando no meio dos lobos. No meio dessa luta, dessa dificuldade, uma ovelha que anda com seu pastor, ela anda despreocupada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê, Senhor? Porque Tu estás comigo. O Senhor me garante por todos os lados. O Senhor me preserva, o Senhor me protege, o Senhor me abençoa. Certamente que a misericórdia do Senhor e a bondade do Senhor estarão comigo todos os dias da minha vida, e eu habitarei no céu, na casa de Deus, para todos sempre. Amém, irmãos? Essa é a fé do crente. Essa é a perspectiva do crente. Não é um mundo sem dor, mas é um mundo que tem no seu coração maior do que as circunstâncias de dor. Um tipo de certeza e de poder que é maior do que a própria vida. Será que eu estou falando de utopia, irmãos? Será que eu estou falando aqui de uma coisa que para nós é só uma ideia, uma utopia? Ou será que isso pode ser? Ou será que isso é possível? Talvez inadvertidamente, ou seja, não foi porque você conscientemente quis, mas talvez você já foi muito usado por Deus como uma luz, trazendo uma palavra de esperança quando você passava pela dor, um sorriso. O máximo que pode me acontecer é eu morrer, e se eu morrer, vou para os braços do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E se eu não morrer, é porque Deus quer me usar aqui como testemunha viva de que Ele tem poder para curar. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? É assim que você pensa? Alô? Alô? É assim? O crente fica desempregado, fica. O crente pega doença, pega. O crente sofre tudo, e você sabe muito bem do que eu estou falando. Essa luz é esse efeito do Espírito dentro de nós, que mostra para o mundo um negócio que tem dentro de nós, que é maior do que a gente mesmo, é mais poderoso do que a própria vida. Por fim, irmãos, versículo 16, ele diz: assim, dessa maneira, esse é o método de Deus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. É assim, não é fazendo programações de igreja, não é você inventando de fazer coisas para Deus, não, é assim, é dentro da sua identidade, é sendo quem você é à medida que você vive pelo poder do Espírito, à medida que você vive para Deus, é assim, assim brilhe a vossa luz. Interessante que ele não está dizendo brilhe a luz de Cristo em vocês, mas brilhe a vossa luz, porque você é luz. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras, aquelas que Deus preparou de antemão, para que você andasse por elas. E quando ele vê essas boas obras, eles não vão aplaudir você,
poxa, você é diferente, você é capacitado, você é qualidade total. Não! Eles vão trazer glória a Deus, porque é isso o que traz sabor para a terra, isso é que traz vida para a terra. À medida que Deus é honrado, que Deus é glorificado, é que a terra é abençoada. Por isso, Deus nos fez em Cristo Jesus uma nova criação. E essa identidade, intrinsecamente a identidade, ela é missional. Só basta você ser crente para Deus, onde você estiver, onde Ele enviar você, Ele lhe usar. De maneira que a nossa vocação, ela não é geográfica. A nossa vocação também não é identitária. A nossa vocação, ela também não tem a ver com gosto e habilidades e competência. A nossa vocação tem a ver com entrega, submissão, disponibilidade para Deus. A nossa vocação tem a ver com o seu coração, o quanto você está sujeito ao poder do Espírito. A vocação tem a ver com o seu amor a Deus, com a vontade que você tem de ver o reino dele crescendo e de que ele seja glorificado. A vocação não tem a ver, irmãos, diretamente com aquilo que eu e você podemos fazer, mas tem tudo a ver com o que Deus quer fazer através de você no mundo todo. Deus certamente não precisa de ninguém, mas por causa de algum mistério que a gente não sabe explicar, nós que éramos anti-Deus, anti-Cristo, nós que éramos uma ofensa a Deus, Ele resolveu reposicionar e requalificar a gente. Ele matou o Filho dele, purificou a gente e tornou a gente agora digno da vida de Deus. Portanto, a vida de Deus veio para nós, e agora Ele quer usar a vida dele em você para abençoar a terra. Veja que bênção é essa, veja que privilégio é esse, veja que maneira linda de ver a vida. É uma nova dinâmica. Não é eu vou fazer, mas eu vou me entregar. Não é está tudo errado e eu vou ajeitar. É Deus, eu estou à sua disposição para me usar do jeito que o Senhor quiser. Isso muda tudo, irmão, porque isso tira a missão do seu poder, tira você do centro da missão, coloca Deus como poderoso, e coloca Deus como centro da missão, e coloca você como uma pessoa que Deus pode usar, se Ele quiser. O sal, Ele põe na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, na quantidade que Ele quer. E a luz, Ele coloca no velador onde Ele quer, para iluminar a casa toda. Do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Óbvio que esse texto vai levar a gente a uma confrontação. O que é que a gente tem feito, não para Deus, mas com o que Deus nos deu? Porque eu e você não temos que sair daqui para dizer vou fazer alguma coisa para Deus, mas com o que Deus lhe deu, com essa obra de salvação, o que é que você tem feito? Você tem dito a Deus: Senhor, eis-me aqui, faz aqui, me usa, faz de mim um instrumento nas suas mãos. Aquilo que você vê errado, sei lá, uma família que está se destruindo, um casamento está acabando e você fica agoniado, o que é que você faz? Pessoa com problema financeiro, o que é que você faz? Você ora, você se curva, você se dobra, você diz: Deus, eu vi, eu senti, eu quero saber o que fazer, me usa se o Senhor quiser. Ou você passa a tarefa para outro, aí você diz: não, isso aí é coisa da igreja, a igreja é que tem que fazer. Eu vou chamar um pastor para fazer isso, eu vou chamar um presbítero para fazer isso, eu vou chamar não sei quem para fazer isso, eu vou mandar para um aconselhamento, eu vou mandar para o psicólogo, eu vou mandar para o médico. Alô? Onde é que foi parar a igreja? Onde é que foi parar os crentes? Onde é que foi parar o poder do Espírito? Será que Deus não salva mais? Será que Ele não usa mais? Será que não tem mais sal na terra? Será que não tem mais luz na terra? Assim brilhe a vossa luz. Dessa maneira, pela identidade, pelo que você é em Cristo,
pelo que a obra de Cristo fez em você. Assim, o sal salga, assim a luz brilha. E as boas obras de Deus aparecem, e Deus recebe glória, e a gente fica feliz por ser usado e ser instrumento dele. Vamos orar, irmãos. Não posso terminar esse sermão sem fazer esse apelo. Você quer nessa noite dizer para Deus: Senhor Deus, eu quero ser usado por Ti, eu quero realmente me submeter